O arrebatamento, sabe, para milhões de pessoas isso é um pilar da fé. Para outros, é uma fonte de fascínio cultural sem fim, que inspira livros, filmes e, claro, debates super acalorados. A imagem que todo mundo conhece é bem dramática, né? Aviões caindo dos céus, carros desgovernados e famílias sendo subitamente separadas. É uma cena que, nossa, captura a imaginação, misturando aquele mistério divino com um cenário quase apocalíptico. Mas por trás dessa imagem de filme existe uma teologia profunda e uma história, olha, surpreendentemente controversa. Então, vamos lá, vamos desvendar as camadas do que o arrebatamento realmente significa. Primeira coisa, de onde é que vem essa ideia de um desaparecimento em massa? Pois é, não é ficção científica, não. A raiz disso está em textos bíblicos bem específicos. Essa passagem aqui, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a principal fonte para a doutrina do arrebatamento. A frase-chave, seremos arrebatados, é o que dá origem a toda a ideia. E a palavra original, em grego, harpazo, é muito interessante. Ela não sugere uma subida calma, tranquila. Pelo contrário, a ideia é de uma ação repentina, poderosa, sabe, como se algo fosse agarrado e levado à força. E essa origem da palavra molda totalmente como o evento é imaginado, algo instantâneo e chocante. Ok, se a Bíblia descreve o evento, por que é tanto debate? Bom, o verdadeiro conflito não é sobre se acontece, mas quando acontece, principalmente em relação a um período profetizado de muito sofrimento. De acordo com algumas interpretações, essa seria uma era futura de 7 anos, cheia de desastres, pragas e uma perseguição na Terra como nunca se viu, tudo sob o governo de uma figura conhecida como o Anticristo. Essa é a pergunta de $1 milhão na escatologia, o estudo teológico do fim dos tempos. E a resposta para essa pergunta cria umas divisões teológicas gigantescas, que moldam a forma como milhões de crentes encaram o futuro. Essencialmente, existem 3 respostas principais para essa questão do quando, e cada uma delas tem seu próprio mapa para o fim do mundo. Vamos ver as 3 visões principais. Primeiro, a visão pré-tribulacionista, que diz que a igreja escapa completamente da tribulação, sai antes de tudo começar. Depois, tem a mesotribulacionista, que coloca o evento no meio do caminho, poupando a igreja da pior parte. E, por último, a pós-tribulacionista, que argumenta que os crentes aguentam a tribulação inteira. Cada uma dessas visões, claro, tem implicações profundas na forma como se vive a fé hoje. Mas há outra perspectiva muito importante, o amilenarismo. Essa é a visão oficial da Igreja Católica, da Ortodoxa Oriental e de muitas denominações protestantes tradicionais. E para eles, a coisa toda é interpretada de um jeito diferente. O milénio seria simbólico, representando a era atual da Igreja. E o arrebatamento e a segunda vinda seriam, na verdade, um único evento, lá no final da história, não o resgate de um período de tribulação literal. A visão mais popular hoje, especialmente nos Estados Unidos, é a do arrebatamento pré-tribulacionista. Mas como é que essa interpretação específica se tornou tão dominante? A história dela é mais recente do que se possa pensar. Embora a gente encontre ideias de crentes sendo arrebatados lá com os puritanos do século XVII, como em Creeds e Cotton Mather, a doutrina organizada de um arrebatamento antes da tribulação foi popularizada mesmo lá nos anos 1830 por um pregador anglo-irlandês, John Nelson Darby. As ideias dele ganharam uma força imensa com a Bíblia de referência Scofield, de 1909, que se tornou um pilar do evangelicalismo americano. Então, a imagem moderna do arrebatamento não foi moldada só por versículos isolados, mas por um sistema teológico específico que organizou tudo numa linha do tempo bem particular. E essa estrutura teológica não ficou só nos seminários, não. Ela explodiu na consciência pública, influenciando de tudo, desde livros best-sellers até previsões sobre o fim do mundo. Poucas obras tiveram tanto impacto como a série Deixados para Trás. Ela transformou a teologia do fim dos tempos num thriller de sucesso, apresentando a milhões de pessoas a ideia de um arrebatamento secreto e dos julgamentos que viriam depois. A ironia na popularidade do arrebatamento é que a própria Bíblia tem avisos bem claros contra tentar prever a sua data. Este versículo aqui é sempre citado como uma advertência direta, para não se tentar marcar no calendário. E mesmo assim, a tentação de prever o fim provou ser irresistível para muitos. Lá em 1844, a previsão de William Miller levou ao grande desapontamento.
Mais recentemente, Edgar Whisenant previu 1988 e o evangelista de rádio Harold Camping fez previsões falhadas famosas para 1994 e de novo para 2011, causando um baita alvoroço na mídia. O fracasso das profecias parece não diminuir o fascínio. A ideia de um escape divino e repentino do caos do mundo é uma narrativa muito poderosa que continua a fazer sentido para muita gente, não importa quantas datas do fim do mundo venham e passem. Então, por que este fascínio contínuo? Seria a promessa de esperança, o apelo do Apocalipse, ou talvez aquela necessidade bem humana de encontrar alguma ordem e sentido num mundo tão incerto? Seja qual for a razão, o arrebatamento permanece como uma das ideias mais cativantes e duradouras da história religiosa.